Quando alguém pede um orçamento de energia solar, normalmente ela está olhando apenas preço, placa, potência. Mas existe uma parte dessa decisão que quase ninguém percebe no primeiro momento: o quanto a estrutura comercial, o acompanhamento e a organização da empresa impactam diretamente na experiência do cliente. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. E para fazer parte desse papo, estou aqui com nosso amigo Matheus, Beleza, galera? E aí, tudo certo? o Daniel Lemke Tudo bem, pessoal? Daniel Lenk, supervisor comercial aqui da Solturi. e o Bruno Eu sou o Mesh. Bruno, tô sempre aqui, então o diretor regional sul aqui da Solturi. Legal. E para o pessoal que está acompanhando, talvez não conheça o Matheus. Matheus, fale um pouquinho quem você é, de onde veio, o que que você vende, o que que você Va- faz. Vem de Vamos lá. longe, né? Vem de É, Bem longe, acompanhado. bem Não, acompanhado do Rio dessa vez Grande para ele cá só veio. para gravar hoje de Bem manhã. acompanhado. vamos lá, galera. Prazer estar falando com vocês. Aí, a sua altura é uma empresa que eu admiro demais. Então, eu sou diretor, criador, CEO, qualquer nome bonito que querem usar aí para empresa de tecnologia, né? Sou criador do iSales CRM. Esse mês, exclusivamente, então, o iSales faz 5 anos. Então, Olha, temos legal, hein? aniversário. Parabéns. Daqui 10 dias aí, 5 anos de empresa. Vou ter que voltar para o Rio Grande comer um churrasco. É isso Opa, aí. ou o churrasco podia vir para cá também, né? Olha, O iSales hoje é uma empresa de. A gente foi criado, né? A gente nasceu como uma empresa de CRM, né? Entrou no setor solar ali meio que por acaso em 2021, né? Hoje a gente quer ser conhecido muito mais como uma empresa de tecnologia para vendas, né? Uhum. Saindo um pouco do foco só de CRM, tanto que as tecnologias que a gente oferece não são só um CRM de vendas, né? Hoje a gente está desenvolvendo novas tecnologias, mas todas voltadas para a área de gestão e gestão comercial, para o time comercial mesmo, né? Uhum. Hoje a gente atende aí cerca de 930 empresas em todo o Brasil, 930 empresas ativas, né? São mais aí de 5.000, 6.000 usuários, chegando em 6.000 usuários ativos, né? Então, isso daí é um pouquinho do iSales, né? Hoje a gente é uma ferramenta, a gente é uma plataforma ali com soluções para otimizar a gestão comercial, a gestão da empresa, né? Muito bem. Então, para quem está acompanhando a gente, já no episódio anterior, a gente trouxe um pouco dos bastidores da área comercial. Falávamos com representantes que em pouco tempo conseguiram conquistar uma jornada bem interessante. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os bastidores da área comercial, e por isso que a gente convidou aí o Matheus, até por conta desse olhar, ele está super envolvido nesse segmento. E eu já quero te perguntar, né, como que a tecnologia mudou o jeito de vender? Porque Uhum. começou com CRM, tu já viu que tem várias outras oportunidades. Como é que tu enxerga o mercado de venda hoje? Mudou muito? Até então, eu sempre falo que a gente passou por um momento de transição, né? Tinha um momento que o vendedor ele era visto como, primeiro, o cara errado, né? O cara que Malandrão, empurrava né? malandrão, que empurrava produto. Tinha Pois a que, gente, tinha que ser bom de lábia? aí a gente passou para o momento que, cara, o vendedor era o cara agressivo, o cara que gostava de negociar, que chegava, e falava com todo mundo, né? E agora a gente está passando, passou por uma transformação já, na verdade, onde empresa que não olha dados, não tem gestão, ela não cresce, né? Se tu quiser sobreviver no longo prazo, tu tem que ter gestão, né? Então, é justamente isso que a gente faz, que é o CRM de vendas, né? É tu otimizar a gestão, tu saber, tu controlar muito bem os dados, a produtividade do teu time, né? Acompanhar, fazer ali toda a gestão da negociação, né? Porque, como eu falei, a gente tá passando por 3 momentos, né? E no final é isso que é o CRM, né? É otimizar ali a gestão do time comercial. Para a equipe comercial, Daniel, esse tipo de ferramenta ajuda, impacta no resultado? Como é que tu enxerga? total, né? Total. Eu acho que a gente que está na parte da liderança, né, Bruno? É difícil a gente auxiliar um representante ou alguém da área comercial sem ter o dado. Né? Eu acho que se a gente pegar hoje, por exemplo, e pedir para o representante qual que é a maior dificuldade que ele está passando, normalmente ele responde que é vender, né? Sim. Ah, não estou conseguindo vender. Uhum. Mas a gente, sem dados, a gente não consegue saber qual que é a real sensação disso, né? Qual que é a razão principal disso, né? Então, através do CRM, a gente hoje usa o iSales em si, a gente consegue exportar um relatório para entender se a dificuldade dele está sendo porque o funil está muito, né, tá muito pequeno, talvez prospectou poucos clientes no mês, poucas propostas geradas, né? Então ali a gente consegue pegar um pouco mais de informações e ser um pouco mais didático com o representante, direcionando ele de uma forma mais correta, vamos assim dizer. Então é super importante, né, cara? Não... Inclusive, pegar um gancho que o Daniel falou, às vezes tu analisa, pega o CRM para analisar
o porquê que o teu representante, né? Por que o vendedor não está vendendo. Uhum. Mas muitas vezes também a gente tem que analisar o porquê que a tua empresa vende. Exato. Tanto que lá dentro do CRM tu tem, por exemplo, ali motivos de perda, né? O porquê que tu está perdendo vendas, aonde que está sendo problema no teu funil de vendas. Mas muito mais que isso, o que as empresas deixam analisar, por que o cliente compra de ti, que é os seus pontos fortes, né? É Exato. justamente onde tu vai ser mais agressivo na venda. Que aí facilita muito quando a gente conecta isso com a tecnologia, né? Que daí a gente pode captar essa informação de uma forma mais direta. Antigamente, tu tinha que ir mais no boca a boca, né? Ah, mas por que tu comprou? E a indicação? Talvez ali tu tinha uma pré-percepção de qual que era a real razão do cliente estar comprando com você. Hoje, através da tecnologia, com IA, com tudo mais que a gente pode acoplar ao sistema do CRM em si, a gente consegue ter essas informações muito mais diretas, né? Então, saber que o cliente hoje está comprando pelo pós-vendas, né? Pela segurança, pela credibilidade, não é só mais um achismo. Mas é 30% compra por isso, 20% compra por aquilo, 10% por aquilo. Então são pontos que a gente não pode deixar de atender o cliente, né? Bruno, na tua percepção, o cliente, o consumidor, ele percebe quando uma empresa é organizada, quando ela tem essa informação, é uma experiência interessante para o cliente? Como é que Tenho tu... certeza que sim. Acho que a experiência começa pelo próprio representante que vai atendê-lo, né? Uhum. Então, nesse começar pelo representante, o CRM é uma ferramenta de apoio ao representante comercial. Sim. Entende? Então, se ele é uma ferramenta de apoio e eu tenho um representante bem alinhado com a ferramenta, o representante entende que essa ferramenta é um braço dele para a coisa funcionar melhor, Uhum. consequentemente, ele vai ser mais organizado, né? Vai falhar menos com o cliente, porque o representante mais organizado esquece de responder, esquece de Exato. voltar a conversar com o cliente quando o cliente fala, me chama só semana que vem. Cara, o CRM serve para isso, né? Vou agendar uma atividade, vou fazer. É isso aí. Né? O que eu instigo muito o time, né? Cara, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Desde o CRM a tecnologias acessórias, né? Então, exemplo, pô, fui no atendimento, atendi o cliente. Cara, chega no carro, faz um resumo, grava um áudio no chat GPT, no Gemini, em qualquer canal e pede para ele resumir, dando os pontos fortes e fracos do teu atendimento perante o cliente, o que ficou agendado. Pega aquele resumo e cola no CRM, nas observações. Por quê? Quando você voltar a negociar com esse cliente, você tem um resumo. E lá na frente, a Solturi vai solicitar para o iSales, que já foi feito inclusive, uma ferramenta de adentro que traga informações do CRM. Então, pô, Tá ficando pronta. pensa, Tá ficando pensa pronta que esse final do de caralho semana. o representante está lá e ele pedir dos clientes que ele atendeu esse mês um resumo dos atendimentos e os principais pontos fortes e fracos dele. E essa IA vai dentro do CRM, busca as informações lá e traz para ele, olha, com base em todos os clientes que você atendeu e no que foi fechado ou não, a gente entende que os teus pontos fortes são esses e onde você errou e perdeu foi por isso. É isso. Cara, e hoje o representante tenta fazer isso no braço, né? No caderninho ainda, Lembrar, né? Com é, tanta é, tecnologia, tenta ele tem gente que lembrar, ainda ele tá tenta anotando. anotar no caderno. Cara, desculpa, mas acaba sendo um complexo, né? Então hoje Uhum. utilizar a tecnologia a nosso favor é importante. Então o representante deve usar para isso e a empresa automaticamente deve usar para gerar mais recurso ainda para o time comercial. Não, e a gente vive um momento em que a informação está na palma da mão. O Uhum. cliente mesmo, ele não entra em alguns assuntos mais sem estar preparado. Ele vai pesquisar antes, Tem né? que Você vai se pesquisar preparar. antes, tem que ter É. noção. Então, é, com isso, abre várias outras frentes de Tem uma oportunidade. coisa que eu digo, sempre que um negócio ele está aberto no funil de vendas, ele tem que ter um próximo passo agendado, Sim. né? Sempre tem isso. um follow-up agendado. Quando tu coloca isso dentro do CRM, pegar o caso que o Bruno falou, eu saí de uma negociação com o cliente, falei que vou retornar semana que vem, né? Marco lá dentro do CRM uma atividade para daqui uma semana. Aí começa a confiança do teu cliente. Porque se tu combinou com o teu cliente que tu vai retornar daqui uma semana e tu lá na venda, o follow-up que tu combinou daqui uma semana, tu já começa a fazer Aconteceu. isso, ali começa a É confiança. isso aí. A gente sabe quando vocês estão na área comercial, vocês Sim. sabem quantas negociações são perdidas às vezes pelo vendedor Várias. A porque não maioria faz delas. follow-up. É isso. A Entende? maioria delas. E A hoje é maioria muito delas. prático e muito simples, né, Matheus? Então, Uhum. assim, tu abre o CRM, a gente dá muito exemplo do i6, porque é a ferramenta que a gente Sim. usa no dia, ele te avisa. Então, Uhum. assim, é o que eu falo para os meninos, assim, gente, se vocês chegam de manhã, vocês não sabem a tarefa que vocês têm que realizar, vocês não estão usando o CRM da forma É correta. lógico. Porque se tu tá usando da forma correta, a própria ferramenta ela vai te dizer. Na hora que tu chega de manhã, ela vai te dar o alerta e fala assim, ó, você tem que retornar para fulano, ciclano e beltrano. Isso aí. Então tu já tem 3 atividades pré-fixadas que tu vai começar o dia com elas. Agora, se tu não for, agora, de novo, a ferramenta pode ser muito boa, mas a pecinha que tem atrás, se não Ela atualizar tem que ser ela, melhor ainda, né? exato. E aí tu percebeu como isso é um auxiliar do vendedor? Isso. Ajuda o vendedor a vender daqui uma semana. É isso mesmo. Agora, outro contexto, na visão do gestor, por exemplo. Eu vou contar até para vocês, já falei isso algumas vezes ali. Mas a gente hoje está parando de vender
parando de trabalhar com com o canal que mais traz vendas para nós. Sabe por quê? O canal que mais traz número de vendas todo mês. Porque esse canal eu entendi, através do CRM eu consigo analisar ali que, por exemplo, esse canal é o canal que eu mais tenho cliente inadimplente, é o canal de cliente que eu mais tenho problema, Olha aí. entendeu? Uhum. É o canal de cliente que eu menos ganho dinheiro e é o canal que eu mais trago vendas todo mês. Olha só. Hoje, 40% das vendas nossas vêm desse canal. Obviamente que eu não consigo fazer isso de um dia para o outro, de uma semana para outra. Uhum. Uhum. Simplesmente eu Mas vou, gradativamente você vai reduzindo vou a trocando o importância. canal, né? Vou trocando o canal. Mas eu consegui entender ali que, inclusive, qual tipo de cliente que eu não posso vender, que eu não quero vender. É. Não, e olhando do ponto de vista do cliente, eu também imagino que devem ser inúmeras as situações em que um cliente entra em contato com a empresa, faz um orçamento, passa por toda aquela jornada, né, de entender o negócio, as suas particularidades de instalação e tudo, e por alguma razão aquela venda não é concretizada. Sim. E daqui a um ano ele entra em contato de novo com a exatamente. empresa, Normal. e daí o que que ele tem que fazer? Repetir tudo de novo, porque as coisas não estão centralizadas, não estão, se perde o histórico. Exatamente. E você pensa o cliente do outro lado, né? Chega o representante lá alinhado, né? Olha, há 6 meses atrás a gente conversou disso, disso, disso. Uhum, Que disso aqui, né, é uma dúvida, né? A uhum. dúvida era, sei lá, se tem que trocar o poste, a dúvida e N dúvidas do cliente, Sim. né? Ah, eu vou esperar eu vender um imóvel. O cara vendeu esse imóvel, né? Porque, cara, e aí, tu não vai lembrar disso. A gente, num mundo como hoje, né? Quem fez essa pergunta, cara? Alguém fez uma pergunta que era: tu lembra quais foram os últimos 3 Reels que tu viu no Instagram? Eu falei, não. Eu falei, ninguém lembra. Não, ninguém. Ninguém, alguém me perguntou isso? Para quem perguntou, não lembro, mas fica os créditos, tá? Uma coisa que eu Sim. estou refletindo muito. Então, se a gente não lembra disso, quem dirá do que o cliente falou para mim há 6 meses atrás que não lógico. comprou? É. Aí o Não, representante não anota, não faz o básico, né? E aí lá na frente, puta, pode perder a venda para alguém porque ele não foi preparado para isso. E tu pensa que louco na visão como um cliente, né? Alguém fazer um contato comigo, é que nem eu falo pro pessoal assim, hoje existem a ferramenta, a tecnologia, ela tem os dois viés, né? O deixar o representante preguiçoso, Também. que é o disparo automático, que é a Uhum. tal da mensagem da TIM, desculpa Uhum. até falar o nome da É isso empresa, aí. né? Mas que tu recebe no teu celular e que não dá atenção Tu nenhuma, ignora. tu simplesmente ignora, porque tu sabe que é algo 100% automático, que não vai te dar nenhum recurso. E aí tem a questão de tu ter uma ferramenta baseada em informações que tu pode personalizar a mensagem. É isso aí. E aí, Brunão, tudo bem, cara? E aí, aquele apartamento que você estava vendendo, conseguiu vender, É isso. cara? Não sei. Olha como é direcionado para você, cara. Então você tem uma informação que pode ser captada por uma IA que vai te trazer uma conexão novamente com o teu Sim. cliente, cara. Ao invés de Uhum. simplesmente pegar pelo lado fácil das coisas, disparar por uma ferramenta de massa, vamos assim dizer, uma informação qualquer, É. que é o que todo mundo faz. E aí a gente saiu agora de um bate-papo que eu estava nos bastidores ali, né? Percebendo. Muito legal de representantes que performam. Aí o pessoal muitas vezes me pergunta, como é que os caras performam? Performam porque fazem diferente. Eles saem desse viés da facilidade, que é Uhum. pegar a ferramenta, a tecnologia e disparar em massa. Como é que eu uso ela ao meu favor para personalizar a comunicação isso com o aí. meu cliente? É isso Entende? É muito diferente. Porque Pegar o caso que tu falou agora há pouco, daqui um ano, né? Conversei, negociei com um cliente, daqui um ano eu tenho o histórico desse cara, né? Uhum. Isso é bom para o representante que ainda está na empresa. Mesmo assim é bom. E se o cara saiu da empresa? Exato. a empresa tem informação. Tem A empresa tudo. tem a informação. Não estava lá no WhatsApp do cara, Uhum. E né? até mesmo alguém da empresa vai ter que dar um suporte nessa negociação. Então, o representante ganha tempo porque ele já colocou toda essa informação. Isso. O supervisor tem acesso ao histórico, ele vai ler, ele vai estar dentro do contexto. Então, tu consegue agilizar o processo, a gente economiza tempo. É isso. Né? Quando a gente fala em vender soluções de energia, a gente fala em economia, normalmente as pessoas pensam na economia da conta, mas a gente tem uma outra coisa que é a economia de tempo, de dedicação dentro desse contexto que vale muito. Acho que o grande problema, né, que a gente vê no geral do mercado, vamos usar o segmento solar, que é o maior segmento que você tem lá, é que a gente vinha conversando ontem na nossa viagem, né? O pessoal usa o CRM como um gerador de proposta. É. E Isso eu a odeio empresa, esse tipo de cliente, a cara. empresa, Eu a odeio esse empresa tipo de usa para cliente. isso e o representante também. Uhum. Para que tu usa o CRM? Ah, para gerar proposta. proposta. Cara, é tipo assim, tu faz isso hoje no cloud, É. se quiser. Gera uma proposta aí com esse layout. Ele vai gerar sozinho. Então não precisa nem contratar um CRM, cara. Uhum. É. O CRM ele serve realmente para gerar mais relacionamento com o cliente e uma autogestão do que você está fazendo. Pô, se eu tenho lá tudo registrado, como foi o atendimento. Imagina, eu fui há 6 meses atendi o Daniel, registrei. Voltei depois de 6 meses, atendi, registrei e vendi. Né? Caiu lá no CRM, para o pessoal operacional.
tem todo esse histórico lá. É. Uhum. Ela pode ter coisas importantes lá dentro. Uhum. Dentro da conversa que o Daniel talvez iria esquecer. E ali, E que vai facilitar, inclusive, o pós. o pós-vendas. Pós-vendas. Exatamente. A Exatamente. instalação, tem É, todas as indicações exatamente lá, né? isso. Aham. A gente também está falando, né? Falei há pouco da questão de evitar erro, retrabalho, demora, insegurança, desorganização. E a gente sabe que o barato muitas vezes pode sair caro quando o cliente fica sem retorno, perde Sim. informação, não encontra o suporte. Matheus, tu acha que o consumidor percebe quando uma empresa é organizada? Com certeza. Já pega esses exemplos que a gente falou antes, quando o cara faz o follow-up, né? Ou, por exemplo, pegar o exemplo que o Daniel ali estava falando agora há pouco, de usar o disparo, né? A gente coloca lá, por exemplo, lá no funil de engenharia, coloca lá para quando o projeto avançar de uma coluna para outra, de uma etapa para outra no processo de engenharia, comunicar com o cliente. Uhum. Ou seja, o cliente ele vai sentir que a empresa está É próxima, isso aí. né? E eu sempre falo, a tecnologia nas vendas inclusive, eu sou meio contra esse papo de usar agente de IA, tá? Uhum. Para até numa qualificação básica ali, se tu tá com um problema de tipo assim, ó, tô recebendo Fazer pô, lead. pré-qualificação de lead, Ah, né? caramba, eu não consigo nem. Só se eu tô Comprou com um mesmo uma problema assim, ideia. ó, eu É. não tô conseguindo atender a demanda. Meu gargalo tá lá É, na qualificação. é, Ninguém mais. Desculpa, né, Matheus? Mas ninguém quer ser atendido por robô, não, cara. Desculpa. não. E assim, por E tu mais, percebe? por melhor É, qualidade é. que seja a IA, o Uhum. cliente percebe que é, né? As imagens têm as mensagens têm um padrão muito claro, né? Então, assim, na minha visão, concordo plenamente. Eu não sou um apoiador, tanto que aqui a gente faz pré-vendas com gente fazendo, Uhum, né? uhum, Ah, mas você perde o cliente que entra às 10 horas da noite. Cara, eu não vou perder esse cliente para uma IA. Ponto. Não vou. uhum. Segundo ponto, tá? A pessoa humana ela vai se adaptando e a gente vai sentindo o negócio, né? É. Então, a IA vai conseguir lá na frente, talvez daqui a um tempo conseguir fazer isso? Pode ser que sim, mas hoje nós precisamos de pessoas ali. Uhum. Eu tô com vaga para SDR porque eu preciso de gente fazendo isso, né? Ainda Então, mais se a gente tá falando de ticket alto, de é, produto exato. que não é custa técnico, R$ 1.000, né? não é um, Com pô, várias particularidades É. na Não é venda. um iPhone que eu tô comprando ali que ele tem uma característica que todo mundo sabe como ele Específico, é, né? Uhum, É. né? uhum. Eu tô comprando um produto de alto valor, um produto Engenheirado, técnico, exatamente. isso aí. Então é isso. Aonde eu sou a favor de colocar isso, tá? Sou a favor. Se a gente pensar, por exemplo, ali, cara, uma empresa, cara, pequena hoje, ela recebe ali 100 leads por mês, tá? Vamos botar uma conversão otimista, 10%, tá? Sobrou 90 leads. Se a gente colocar isso no ano ali, são mais de 1.000 leads que foram Se vão ficar na perdidos. base. Sim. Aonde que a gente tem que colocar um processo, de colocar um disparo, de colocar um Ali? agente de IA? Para resgatar essa Ok. galera aí. É. Era a Entendeu? antiga newsletter que se usava por e-mail, algo nesse sentido. Hoje É. a gente pode otimizar isso de uma forma mais por um WhatsApp, ou algo mais direto, né? Mas eu concordo total, assim, Matheus. Eu acho que a gente tem um ponto que tu trouxe que é muito legal, assim. A ferramenta, a tecnologia, a gente às vezes descobre ela e quer usar aquela tecnologia para tudo. A mesma tecnologia Uhum. para tudo. É. Então, agente de A. Ah, descobriu agente de A. Agora tudo vai ser por agente de A. Comunicação interna e não sei o quê. Tudo por agente de A. Mas a gente tem que entender que a tecnologia ela é adaptativa a alguma necessidade. Então, por exemplo, ter um agente de A num processo interno para tirar um relatório de vendas, imagina Pô, que coisa otimiza linda. tempo, cara. Otimiza Entendeu? tempo, É evita maravilhoso. papo- erro. Exato. Esse papo de IA, é comum muito cliente me chegar assim, ó, e perguntar, Matheus, vocês já estão com IA no sistema? Mas, pô, cara, IA é muito amplo. O que É, que tu quer exato. de IA? Entendeu? É. Vocês já estão com IA, o que que vocês... Entendeu? Mas o que que tu quer de IA? A gente tá fazendo um projeto para vocês, hein? Que é justamente para análise de dados e tudo com IA. Mas a gente, tipo assim, a galera tá E- muito focado, e por que- acha que tem fórmula mágica para Exatamente. vender, cara. Exato. E por que cara. IA no nosso caso, né? Por quê? Entendeu? Porque a gente tem uma base de dados hoje dentro do CRM Gigantesca. gigantesca, né? São 4 anos, né? 4 anos de Quase dados. 5 anos, Quase cara. 5 anos de dados lá dentro. Então, assim, o que que a gente quer? Eu falei, Matheus, cara, eu quero um agente IA que eu consiga perguntar para ele e rapidamente ele me responda coisas simples, né? A conversão do vendedor tal, rápido. Isso O aí. Daniel vai fazer uma reunião com o time dele. Quero saber a conversão do meu time, tu, né? Eu quero saber questão operacional, quantos tempos os clientes, aonde que está Tá atrasando, trazendo né? projeto. Quais são os principais problemas que nós temos? Daqui a pouco a gente vai juntar esse agente de IA com o nosso NPS, exemplo. Uhum. Porra, peraí, eu junto com o meu CRM, com o NPS, eu consigo bater uma com a outra. Pô,
consigo começar a deixar mais complexo, mais completo, mas é extremamente específico. Agora, Uhum. vou pegar um agente de IA para começar a relacionar com o meu cliente, eu acho muito arriscado, porque A tecnologia, ela tá para ser um complicado auxiliar, isso. tanto do Eu vendedor, ia, dono da empresa. e ela normalmente, quando é aplicada no background, ela traz uma velocidade muito Isso aí. gigantesca para que quem está na linha de frente, de Tenha forma mais ferramenta humanizada, rápida, né? consiga Otimizado, né? resolver as coisas de É. forma mais rápida Uhum. e assertiva dentro do contexto do cliente. O que que a gente quer? O Evandro comentou sobre raciocínio rápido, né? Isso. A minha ideia é que esse agente de IA seja quase o Bruno lá. Uhum, Entendeu? Cara, eu tô aqui negociando com o Daniel e eu preciso tirar uma dúvida, ele uhum, manda lá. Ele vai uhum. buscar a base de clientes que já compraram na proximidade de que ele tá lá atendendo. Ah, tô aqui em Eu boto no Jaraguá, bairro lá, na no cidade, bairro é isso aí. tal. Eu quero Uhum. ajuda para vender pro Daniel aqui nesse bairro. Ele fala, aí o Daniel tem esse cliente, possivelmente pode ser conhecido, use eles como referência. Esse Uhum. comprou isso, aquele comprou outro. Pô, peraí. Com certeza. Rapidamente. Agora, imagina se esse cara tivesse acessar o CRM, Uhum. pesquisar. Cara, complexo. Com certeza. Entendeu? Mas, Bruno, E a maioria não sabe fazer isso. Mas a maioria não sabe. a gente está prestes a completar 5 anos com as Sim, sim. sales e tal. Qual foi o fator motivador lá atrás para iniciar essa conversa? Cara, foi o Diego, né? Lembra do Diego, Diego que Diego hoje está em César. Na Nova Nova Mutum, né? Mutum. Aham. Diego participou de um treinamento, né? Com, na época, o Douglas Andrade e tudo mais. E Diego falou, puta, achamos uma ferramenta boa e tal, tal. Eu falei, cara, bora, vamos testar. E a Uhum. gente testou, eram 3 ou 5 usuários. Era um Ontem número a gente assim. falou disso. Eu A gente não não lembro lembra. se foi contratado para 3 ou 5 É. usuários. Eu não lembro. Eu mas sei que foi- o primeiro vendedor a utilizar foi o Everson, que hoje voltou. O Everson era representante nosso naquela época, aí saiu e agora voltou. O Everson foi o primeiro representante a utilizar o CRM. Mas, cara, o CRM tinha, sei lá, 3, 4 funções, coisa. Era Uhum, básico, uhum. assim. A gente, cara, toda semana, todo mês, pedia, Matheus, faz tal coisa, faz tal coisa. E, cara, e aí eu não posso falar, não é jabá, aquilo não é nada. Cara, esses caras fazem tudo que a gente pede. Uhum. Irmão, precisa de tal coisa. Não, isso cara, aí. assim não dá pra fazer, mas desse jeito dá. Putz, cara. Porque qual que é o negócio? Eu acho que CRM, se você digitar no Google CRM para energia solar, eu não sei quantos vão aparecer. Milhares. E quer ver com a gente de IA? Uhum. Todos têm, né? Uhum. Ah, tem a gente. Ah, mas, cara, eu não preciso para tudo, eu só quero para coisas específicas. E o que a gente. E aí, onde as empresas, maior parte delas erram, e principalmente a liderança, e a gente. É um erro nosso, inclusive, ainda, né? Foi muito maior no passado, mas ainda é não fazer com que o representante use como uma ferramenta. Isso. Ele usa como algo para gerar uma proposta e lançar para venda. Cara, não é para isso. Não é para isso. Então, assim, a gente tem duas opções. Ou a gente fica batendo nessa faca aí o tempo todo, ou a gente vamos facilitar. Pega um agente de IA, vamos dar na mão desses caras, porque eles vão começar a criar o hábito de utilizar. Conforme eles vão criando o hábito de lançar informações lá para que essa IA traga coisas mais completas, também se torna Aumenta. para nós também. O Exato. Daniel vai começar a lançar informação lá, Uhum. porque ele sabe que quando ele pedir alguma coisa em casa, puta, vai vir prontinho, Uhum. né? Então, hoje acessar um banco de dados, vou tirar o filtro de data, vou usar geral, cara, não tem computador que aguente, Uhum. A gente entendeu? não está falando de substituição, né? A gente está falando de Facilitação. agregar uma ferramenta Exatamente. que facilita. Eu acho legal essa história com a Solture, porque lá, como a gente falou, foi contratado ali para 3 usuários. A gente também era pequeno na época. Uhum. Se não me engano, provavelmente algo ali entre 30 e 50 empresas que a gente atendia na época. E aí, justamente, o Douglas Andrade ali deu um boom, era influenciador na época, deu Uhum. boom e a gente justamente pegou. Mas o que eu acho legal? Obviamente que a gente atende muitas empresas daquele ano 1, né? Mas a gente cresceu muito. E a Solture, eu sou fã da história, porque a Solture cresceu muito também. Uhum. Então, cara, praticamente ano a ano, proporcionalmente, obviamente, o mesmo crescimento. Uma coisa provoca né? a outra, os dois estão juntos. E eu sou fã mesmo, entende? Eu gosto muito de manter esse relacionamento, principalmente com os clientes lá do início. Uhum. Tanto que ontem, de noite, depois que a gente chegou aqui, eu tava falando com a minha esposa, cara, só esse ano eu vim 4 vezes na Solture. É Eu isso aí. moro a, cara, 800 quilômetros É daqui. longe pra caramba. entende? longe, E estamos no mês 5. É, Iniciando o é, mês é. 5. Quase Quase no todos mês os meses. por mês, É, mês um isso mês aí. tá por aí. Mas é o que entra, né? É um nível de relacionamento importante, porque, cara, o CRM ele traz soluções para nós, né? Então, quanto mais contato o Matheus e o time do Matheus, o Maurício lá, tem com o nosso time, a gente com eles. Cara, agora a gente tem uma agenda semanal, né? Tem Uhum. reuniões com o time toda semana para, pô, quais são as necessidades? Porque tem coisa que aparece de um dia para o outro. Né? Então, assim, a gente precisa, né, entender como time como que a gente utiliza melhor a ferramenta, porque tem tanta solução hoje que tem umas que a gente nem sabe. Né? Como que a gente pode usar essa solução pro dia a dia, né? Uhum. Então, hoje a Soltura ela opera 100% da operação dentro do CRM.
Não só Olha de só. vendas. Então, o cliente sai de vendas e entra uma operação de processos internos, dentro do mesmo CRM. É. Por que que isso foi feito? Para facilitar a vida de quem? Do representante. Porque o cara consegue acessar a informação lá do cliente dele depois que comprou. Ele não tem que sair daquele sistema e entrar em outro sistema para olhar como que está o processo do cliente. Então, Centraliza tudo num lugar. exatamente. Então, todo o processo de pós-vendas, atendimento, está lá dentro. É uma facilidade que o iSales foi adaptando, foi criando ferramentas para a gente conseguir fazer isso. Legal. A gente, tu acabou de usar o exemplo, né? É uma empresa CRM e tal, mas o valor da presença Pessoalmente, física, ela faz Isso. faz todo sentido nesse negócio. Já deixou muito de ser uma. Hoje, obviamente, a gente ganha pago pela Solture, Sim. mas já, para mim, ele já deixou muito além de ser uma transação ali monetária, sabe? Deixou Uhum. muito de ser isso, porque hoje a Solture, no Brasil, ela é uma empresa que é referência. O que eu entendo? Ela é referência para mim porque os processos dessa empresa, de uma empresa grande como a Solture, é o processo que eu vou replicar para os meus clientes, porque, cara, eu pegar hoje Tá dando certo. 99% deles Sim. são menores que a Solture. Tá dando Uhum. certo na Solture, eu consigo replicar para os Exatamente. outros. Uhum. Entendeu? Isso aí. Perfeito. Então é muito além disso. Trazendo para o tema desse episódio, o que mais de tecnologia, o que mais tem se visto lá fora, ou que vem se falando de ferramentas que podem auxiliar a equipe comercial? Tá. Hoje a gente está falando muito de IA, né? Uhum. Como que eu faço hoje para trabalhar com isso? Eu não vou, quando o pessoal tá no alvoroço ali para fazer, eu não faço, porque assim, obviamente eu não sou uma empresa de bilhão, então eu não tenho bilhão para errar, É isso aí. né? Então o que que eu espero? Eu espero sempre os grandes errar, entendeu? Uhum. Eles vão lá, testam, gastam lá o bilhão deles, e aí eu vou vamos dizer, copio. Mas hoje, 90 e poucos por cento do que a gente faz no CRM, ou é escutando o cliente no cliente, ou seja, a gente coloca o cliente no centro, ou Uhum. é pesquisa própria. Uhum. Pesquisa, cara, que não é olhando para concorrente, não é olhando para, cara, quem é maior que a gente, né? Então, cara, hoje Olhando outros 90% mercados, inclusive, né? olhando outros mercados, hoje 80% do que a gente atende é energia solar, né? Uhum. Das 930 empresas ali, tranquilamente 800 são energia Quase solar. chegando em 1.000, hein? Quase Olha chegando em só. 1.000. Inclusive, nós vamos fazer a festa dos 1.000 agora. Olha A ideia aí, é ó. fazer na Intersolar, Isso inclusive. aí. Ó, que Faz Falei dia pro maravilha. Bruno, né? 24, já te falei, É. porque dia 25 eu viajo, lua de mel, se fizer dia 24 de noite eu vou estar lá. Que Mas, legal. Dani, e na tua percepção, tu que faz a gestão de um dos times aqui da Soltura e Comercial, o que que o representante, quem está na área comercial, tem que estar preparado e o que que ele tem que dominar nas ferramentas? A gente falou de CRM, tem mais Sim. alguma outra coisa que tu acha que é importante ele ter no radar dele? Se ele não Tem. está fazendo ainda, ele precisaria fazer ou dar uma olhada? Então, Otávio, acho que tem, até complementando o que o Matheus estava falando, acho que um ponto fundamental, né, Matheus, quando tu fala de tecnologia, uma coisa que a gente sente muito no CRM, a gente pega um problema, manda para o Matheus e fala, Matheus, busca uma solução. Eu acho que isso que é uma troca muito legal, porque existem diversas ferramentas para fazer isso, mas nem todas escutam o que a gente tem É de isso aí. necessidade. Eu acho que essa relação é muito legal, até só concluindo o que o Matheus tinha comentado. E falando do representante em si, hoje eu acho que ele está perdido. Acho que esse Hum. que é o principal ponto, assim, Otávio. Ele tem muita coisa, muita ferramenta. Aí ele não sabe o que que ele usa para trazer o que. Então, assim, ele não entende o que que ele quer. Aí Uhum. que vem justamente o cargo da gestão de direcionar ele, entendeu? Uhum. Tem IA, né? A gente fala hoje de chat GPT, já peguei representante usando chat GPT para responder cliente, né? De que forma eu respondo melhor? É legal isso, mas eu acho que essas ferramentas elas podem trabalhar muito mais na questão de treinamento e capacitação. É isso aí. Então hoje eu posso usar a ferramenta do chat como uma ferramenta para que eu possa treinar Me melhor minhas, autodesenvolver. exato, as minhas próprias objeções, caso o cliente me fale sobre isso, de qual o caminho que eu levo, o que que eu me preparo. Então, eu acho que o caminho que vem da IA hoje pode ser primeiro uma autopreparação para uma visita, porque na hora da Uhum. visita não tem como usar essa ferramenta. uhum. Ela vai estar ali, é no tete a tete, como a gente diz na frente. Posso abrir meu celular o tempo inteiro, falar com o Bruno e. Ah, peraí, Bruno, só um pouquinho, deixa eu ver. É O que isso acho aí. que o IA vai me responder aqui para te contornar? Uhum. Então, tu se prepara antes. Tu faz uma análise da tua visita, né? Como o Bruno comentou no final da visita, ó, poxa, fiz a visita assim, 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 não consegui converter, abordei desse jeito, o cliente me falou que vai falar com a esposa no final do dia. O que que eu crio como regra para mim fazer isso depois? Isso aí. Né? Então eu acho que tem muitos caminhos que a gente usa essa tecnologia como um back, né? Então assim, é um preparo antes da visita. Uhum. Isso é um principal, assim, ó, até quem está escutando, se prepare para a visita.
Esse é um principal ponto. Que hoje uma mania do representante é sair correndo para visitar o cliente. Aí chega na hora do cliente para abrir a proposta e ver o Posta que vai. errada. É. Se prepara. Abre o né? arquivo errado. Opa, Nossa, esse aqui é do isso, outro. Putz, esqueci o teu. É feio. E eu digo isso, eu não estou falando de solture, né? Já vem de outras áreas Mas comerciais. tem nosso também, né? Tem nosso Tem também. nosso todo também, lugar tem. né? Mas vem de outras áreas comerciais, já escutei outros representantes com outras manias. A gente pega representantes que vêm de outras empresas com essa mania, entendeu? Da urgência. A urgência ela é muito importante, principalmente para o nosso Sim, mercado. sim, tem que ser Só que tem rápido. que ser uma urgência organizada. Né? Exatamente. Então, assim, poxa, eu vou atender um cliente, se prepara com a proposta. Tu já tem o endereço, tu já tem as informações, faz uma pré-análise, entende qual caminho que tu vai levar, né? A conversa. Entende o perfil dele, né? Se ele é Exato. mais da audição, Cara, se ele é visual, enfim. É isso que eu falo. Pensa que louco. O cara foi lá, ele pegou, atendeu só 60 clientes no mês. De Uhum. todos, ele fez ele gravou a conversa, que dá para fazer a mesma coisa, não vai divulgar isso nenhum. Gravou a conversa, transcreveu a conversa, jogou na IA, pediu para fazer um resumo, pegou o resumo e importou para cada cliente dentro do CRM. Beleza, fechou. Aí ele vai ter os que ele fechou, os que ele não fechou, etc. Todas as informações lá. Aí, ele vai atender o Daniel hoje. E ele vai pegar, e antes de atender o Daniel, ele vai pegar a proposta que ele gerou, vai subir lá no agente dele, vai pegar e vai dizer assim, ó, o Daniel mora nesse lugar tal, essa aqui é a casa, está pronta, tal, tal, tal. Me ajude a me preparar para esse atendimento. Vai trazer N coisas. Cara, você pode falar desse cliente, dessa situação, lá o telhado dele é igual ao do fulano de tal, porque você falou no outro fulano que era leste-oeste. Cara, é um mundo de informações que vai estar ali, na mão do cara. Que não é para ele usar na hora do atendimento, né? Não, peraí, Óbvio, Daniel, que eu vou ver. Não, antes. é para ele antes pegar tudo isso e se preparar muito mais. Uhum. Né? O Evandro não falou, são 10 segundos que a gente tem para conquistar o cara. É. Se nesses 10 segundos eu for super assertivo, opa, eu já me diferenciei de mais da metade do Isso. mercado. Uhum. E aí vem um ponto, né, Bruno? Não tem agente de A nenhum que em 10 segundos vai trazer Não a tem. conexão com o cliente. Ali é a pessoa. E aqui é uma Não dica para adianta. quem usa ChatGPT, Gemini, o que for. O chat, minha gente, fala o que tu quer ouvir, tá? É. Ele fala o que tu quer ouvir, beleza? Aí você tem que pedir para ele o seguinte, chat, pare de me agradar Seja e honesto. seja brutalmente honesto comigo daqui para frente. Aí você vai ouvir a realidade. Entra lá nas configurações do chat, passa Porque todas senão tudo é bom, né? Não, Bruno, que ótima ideia. Meu, que maravilhoso. Como você foi brilhante. Sim, aham. Eu Tá acho que um sendo um case- bobão um e o case chat é- tá te agradando. Um case é o seguinte, né, Bruno? Quando o teu chat falar que você é idiota, quer dizer que ele tá bem configurado para você. Exatamente. Exatamente, cara. Sabe o que eu fiz? Eu fui num evento da Multiplier e lá o Ricardo Basagro, acho, fez isso com nós, e ele pediu para a gente digitar o seguinte: solicitar para o chat ser brutalmente honesto e me dar um feedback sincero sobre a minha pessoa. Cara, Tu chora, né? muito bom. É muito bom. Muito Muito massa. bom. Por quê? A gente tá acostumado só a ir perguntar, né? É, exato. Vai responder o que tu quer ouvir. Não, Porque e ele outra- já entendeu, é um algoritmo, pô. É uma esperto, IA, cara. ela é regenerativa, cara. isso. Não, e outra coisa que eu gosto de fazer, o uso da IA, ele é extremamente incentivado. Todo mundo tem que Sim, fazer, sim, né, sim, para se preparar. E eu faça gosto. curso, né? E se incentive, tipo, procure, assista podcast, faça curso, Exatamente. vai atrás, porque tem muito, é Fa- muito bom. faz todo sentido. Eu gosto muito de pegar a resposta de um chat e jogar dentro Jogar de pro um outro, pra eles outro brigar. e É isso aí. eles brigarem, Legal. ver o ponto de vista, porque tem muita coisa que a gente não percebe, né? E, de um modo geral, o nosso cliente, ou cliente, quem está comprando, ele faz a mesma coisa. Sim. Ele pega aquela tua proposta, ele joga dentro, ele deve ter lá um prompt falando da necessidade dele, leva todas as informações e ele vai confrontando uma coisa com a E outra. vamos lá, né, Otávio? Né? Vamos lá. Você falou prompt. Vamos pegar o usuário comum, nem sabe o que é isso. Ele nem tem. exato. Ele só baixou o ChatGPT, tá lá no celular Que é dele. o free Não ainda, é, né? não é nem o pago, é o free. Ele vai pegar a tua proposta, o PDF, e vai jogar lá dentro, vai pedir pro chat fazer uma análise. O chat não entende que aquilo ali é uma proposta comercial Não tem pronta, instalada, não contexto, tem não tem contexto. nada. Ele vai pegar e vai fazer uma pesquisa de mercado. Quando ele fazer a pesquisa de mercado, ele vai dizer que o preço está fora. Por quê? Porque o preço que está na internet é o preço do produto. Não é uma solução de uma empresa que vai entregar instalado, E que homologado, dependendo etc. de qual for o chat, pode ser de janeiro do ano passado, janeiro desse ano, que não está atualizado. Tem várias questões aí envolvidas. E aí entram questões técnicas, né? Aham. Que é delimitação do fabricante, datasheet de produto, né? Então, o representante tem que se antecipar
antecipar em relação a isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Uhum. Quanto mais ferramentas a gente tem, a gente cria realmente essa sensação que o Dani falou lá no início. A gente fica perdido, né? Então tem que ter um tempo aí para criar e entender, tá, é esse aqui o meu parceiro, é isso aqui que eu vou usar como ferramenta prioritária, É isso aí. e essa ferramenta prioritária eu vou deixar ela equipada, estruturada para ser meu braço direito, mas eu posso continuar olhando É para isso aí. as outras questões. Exatamente isso. Né? E hoje, cada vez mais, elas estão se conectando também, Uhum, né? uhum. Então, as próprias ferramentas, de um modo geral, elas trazem a coisa mais integrada. Não, acho que só esse é o principal ponto, né, Otávio? Como uma dica de gestão, assim. Eu vim de áreas comerciais onde eu trabalhava com 50 planilhas. Aí a gestão sempre era complexa, né? Ah, isso aqui é a de ROI, essa aqui é a de vem de marketing antes também e tudo mais. Então era muita. Hoje, o principal ponto tem. Hoje é fácil. Hoje um Power BI resolve tudo isso. Né? Então, dentro de uma ferramenta, assim como a gente tem hoje o iSales como um CRM, é um CRM que o representante vê o 360 de todo o projeto até a finalização. Acho que esse que é o principal ponto. Testem a ferramenta, né? Usem das ferramentas que hoje tem de mercado, de inteligência e tudo mais, mas usem a que faz mais sentido. Não usam um pouco de cada uma, Isso aí. né? Pega É isso uma, aí. essa aqui eu acho que é legal, explora o máximo possível dessa ferramenta, porque ela também vai entregar tudo que as outras podem. Então não pega, gestão de projeto no Trello, CRM do iSales, não sei o quê. Não, cara. Pega tudo junto, engloba numa única ferramenta e explora o máximo possível dela, né? Eu acho que nós somos exemplo, né? É ser parceiro do teu parceiro, cara. Pede pro cara que faz pra ti já. Uhum. As coisas, Matheus, o que tu acha? Eu tava pensando, não, acho que eu consigo fazer pra ti, tá bom. Uhum. Uma ligação depois, vou fazer pra ti, beleza. Eles estão desenvolvendo, então é muito mais fácil, isso aí. centralizado, é uma pessoa só, bem mais. E daí tem aquela velha dúvida que a galera coloca, né? Qual é a melhor ferramenta de IA? É muito particular. É a Cada que um tem funciona o pra seu ti. que funciona para É. ti. Qual é a que tu É mais muita usa? tecnologia hoje, é muita coisa que tem. O ideal é tu ir testando, faz uma, testa, porque o pessoal tem a mania de, pô, agora ChatGPT, Cloud, tudo, Copilots, Lovable, entendeu? Tem muita coisa para usar. Faz uma, testa, vê o que vai dar certo, em vez de tu tentar ficar usando um monte de coisa, senão tu vai te perder, né? Uhum. E esquecer, e não dá pra, aliás, não esquecer, não dá para esquecer que a venda ela é humana. Não, Esse ano eu atendi muita empresa presencial, tá? Porque todas essas que eu fui presencial eram empresas que estavam usando outra tecnologia e elas migraram para a gente todas pelo mesmo problema. Elas não tinham suporte. Olha aí, Todas cara. elas. e não é Entendeu? entra no suporte, é o quê? Gente, conforme o mundo caminhou para isso, né? O chatbot no passado, uma ferramenta, não sei o quê, agente de IA para fazer pré-venda. Cara, o que as pessoas querem é É isso aí. olha, É, conversar com essa relacionamento, pessoa, né? cara. Uhum. A pessoa quer atenção, quer. Então, assim, como é que tu vai fazer isso com um agente de IA? Não tem como. Então, Não, acho que o caminho do futuro é esse, né? Hoje, inclusive, a gente está vendendo muito sem falar de CRM. A gente vende hoje, tem vendas que eu faço, às vezes, por ligação, quando atendo um cliente, né? Um que outro cliente que eu atendo. Cara, eu não mostro o CRM. Eu só controlo a narrativa. Tu diria Entendeu? que O cliente quer falar comigo. tu diria que o teu maior diferencial hoje no teu negócio é o quê? Cara, hoje eu acho que é suporte e proximidade com o cliente, cara. É. Porque sabe como é que eu percebo isso pela quantidade de clientes que a gente pegou esse ano vindo de outras plataformas pra gente. Concordo. Eu tô aqui enquanto vocês estão falando, eu tô prestando atenção, mas ao mesmo tempo me deu um insight, né? Se a gente for voltar 6 anos, né, no tempo, a gente estava no meio da pandemia É, e tinha o tal do novo normal. O isso que aí. que era o novo normal, né? Era, as pessoas não vão mais voltar a viajar, tinha várias coisas assim, tinha uma lista de coisas que não iriam voltar a acontecer. E toda aquela lista hoje não existe mais, porque o contato humano, a proximidade humana, o falar de pessoa para pessoa, ele faz parte da condição humana. Então, a base é essa. O que a gente conseguir trazer para dentro dessa relação, que nos dê suporte para melhorar essa relação, ela sempre é extremamente bem-vinda. Né? Tecnologias que elas vêm se adaptando com o tempo, né, Otávio? Então a gente fala de 6 anos atrás, por exemplo, agenda compartilhada. Eram Uhum, coisinhas que. Entende que a tecnologia ela é muito forte, uhum. desde que muito bem utilizada. Sim. Então, começa. E é o básico, é uma agenda compartilhada começou 6 anos atrás, para mim saber se eu consigo agendar o mesmo horário com o Bruno. E Aí tudo isso vai virando processo. Exato, né? Entendeu? Então, assim, tecnologia que hoje funciona, agendamento de horário, por exemplo,
Eu ia falar nomes aqui, né? Mas como se fosse para marcar uma nutricionista ou algo nesse Barbeiro? sentido, barbeiro, facilita muito. Eu vou ali, eu tenho meu horário disponível, eu clico no dia, clico no horário, reservei, tá tudo certo. Mas quem vai me atender lá vai ser o diferencial. É, A exatamente. ferramenta ela me facilitou para mim chegar até Acelera, lá. né? Exatamente. Daí é mais difícil pro cara ficar atendendo o telefone o tempo inteiro, mas a hora que eu chego no barbeiro, é ali que vai mudar a chave, isso aí. cara. É o atendimento dele que vai ser o que vai me fidelizar para me continuar indo lá ou não. A Não é tecnologia tá para ser auxiliar. Exata, Quem, exata. quem compra a tecnologia achando que a tecnologia vai vender por Por Exatamente. não si vai. só não Eu- vai. se a Tá tecnologia errado. for muito boa, Automatizar, né? Não que vai, fala, não as vai, máquinas- esquece. E eu não en- adianta o melhor aplicativo de todos para marcar horário e o barbeiro mais É, carrancudo lá que vai te é. atender. As né? vendas Mas mais aí- caras de vocês, as de valores de ticket mais alto, foram fechadas presencial ou online? Lógico, presencial. Presencial. O maior Então, diferencial pega hoje isso que como nós exemplo. temos no atendimento ao cliente é o presencial. Presencial. Ponto. Uhum. Mas falando o que você está falando, eu vou dar um exemplo contrário, tá? Jaraguá do Sul tem uma barbearia que eu posso falar o nome porque eu vou lá, que é a barbearia do Ney, tá? 40 anos ali. Não tem agenda. É por ordem de chegada. Esse homem não para um minuto. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. É uma loucura. Não tem agenda. Aí tem o Gustavo, que é o meu barbeiro, do lado do Ney. Ele falou assim, Bruno, tem que botar no aplicativo. Cara, só vou te mandar um WhatsApp. Assim, tem pessoas que entenderam isso. Eu, Exato. por exemplo, não consigo. Gustavo, tem horário de tal hora? Tem. Então tá bem, eu tô indo aí. Fechou. Então, o cara que não que fala, não, tem que ser no aplicativo. Eu sou o cara que não consigo entrar no aplicativo e cadastrar. Por isso Então, que eu o falo o cliente diferencial no deles, centro. o diferencial deles não é Sim. isso aí. O diferencial deles é que eles estão disponíveis. E a gente tá falando isso de aí. Não porque não tem posicionamento. cliente, mas porque Perfeito. ele falou assim, Bruno, cara, às 3 eu não consigo, mas às 4 eu consigo. Não, e se ele consegue te responder, é legal. É. Aí depende muito da dinâmica de cada barbeiro, porque às vezes É também isso não aí. adianta. O legal do exemplo que tu deu é porque ele te responde. É. Agora, se tu manda o áudio pra ele, tu Não. quer ir agora cortar. Aí Mas, o cara mas não é te justamente responde. posicionamento. O posicionamento, É, agora é. tu perguntar. Quem que é o mais fulano, importante? É o cliente, pô. E quem tá errado nos dois? Não Nenhum tem, dos nenhum dois. dos dois. Eles entenderam que para um negócio deles faz sentido funcionar dessa forma e para o outro funciona de É outra isso aí. forma. E tu vê, aqui né? na mesa a gente tem dois. Eu, por exemplo, já gosto mais do aplicativo. Eu também. Porque daí eu vou ali, já tem horário, eu já clico, vou ali, Domingo à noite já funciona. organizo. Eu nem o que vou consigo, fazer. não consigo. Mas é perfil e tá tudo certo. É por isso que o cara tem que saber se adaptar, né? E lá É tu isso consegue mesmo. as duas coisas, né? E As duas quando, coisas. quando a pessoa está vendendo solução para mim e para ti, que temos perfis de comportamentos Ela vai ter que se diferentes, adaptar a isso. ela tem que entender essas particularidades e isso sendo alimentado num CRM pode ajudar no processo de decisão. Né? É isso aí. Então, não é só colocar qualquer coisa lá dentro do CRM porque mandaram colocar, não. Uhum. A qualidade daquilo que você isso aí. coloca dentro de cada uma das notas, isso vai te trazer retornos lá na frente. É isso aí. Meus amigos, tá rendendo. Estamos aí na última pergunta. A última pergunta eu quero entender de vocês três. Começar aí pelo Matheus. Na tua visão, qual é a diferença entre simplesmente vender energia solar, estou puxando o papo agora para energia solar, e construir uma experiência de verdade para o cliente? Vamos lá. Construir uma experiência de verdade para o cliente. Ou simplesmente vender energia solar. Tá aqui, você pediu, tá aqui. Te entreguei. Isso, na verdade, é a empresa que vai durar no longo tempo, né? Se a empresa constrói experiência, tudo que vocês constroem agora, não só falando do cliente, né? A experiência do cliente começa antes, começa na cultura que tem dentro aqui da empresa, né? A empresa que quer estar viva daqui 5, 10 anos, começa aqui dentro. Então, é isso a experiência. Quem sabe daqui 3, 4, 5 anos, quando o cliente precisar de uma garantia, e ele vai precisar, essa empresa precisa estar ali. Né? Então, acho que pelo esse caminho aí. Dani? Cara, eu acho que a experiência do cliente hoje é o básico bem feito. Eu acho que é o que diferencia muito de quem vai durar, como o Matheus falou, para quem não. As empresas hoje elas estão entrando no mercado com muita informação, com muita tecnologia, querendo dominar o mundo e virar uma Tesla na primeira semana. Então, eu acho assim, não adianta, existe uma escala de crescimento. Então, usa a tecnologia, faz o básico bem feito, olha no CRM lá a data de aniversário do teu cliente, liga para o teu cliente, dá os parabéns, não deixe tudo isso na mão de um agente de IA. Eu acho que é isso que torna uma experiência realmente para o cliente. Um né? relacionamento. Exatamente. Quase nenhuma empresa mais faz isso. Exato. E é um básico. É.
E olha como tu O consegue nome da diferenciar técnica do fácil, né? Daniel é FCA, sabia? É. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Funciona muito. A tá? gente faz muito, cara. A É. empresa, ó, eu sou uma empresa de tecnologia, a gente faz isso, cara. Eu acho É feijão que, com acho que é arroz o bem caminho, feito, né? A gente percebe que a nossa conversão de vendas, ela realmente está atrelada ao tanto de tempo que o representante dedica a atender aquele cliente, né? O ir presencial é uma coisa que a gente deixa claro nos nossos treinamentos. Obrigatório. Cara, o WhatsApp é só se o cliente não puder presencialmente. Só. Uhum. Agora, o contrário, eu vou presencial lá. Por quê? A visita técnica para o cliente é importante por N motivos. Porque o preço pode mudar para baixo ou para cima, né? Dependendo de como for. Sim. E o É contato segurança, com o né? representante é a cara da empresa. Cara, a maneira de ele conhecer a soltura é recebendo alguém lá. Uhum. Pro bem ou pro mal. Vai dizer, não gostei desse cara porque achei ele ruim. Tudo Beleza. bem. Ok. Não, gostei muito desse cara. Pô, ele veio aqui, me atendeu, chegou na hora. Né? Nos treinamentos eu falo, cara, básico, né? O feijão com arroz. Chega na hora, tá com o Isso carro aí. limpo, né? Tá bem vestido, uhum. tá bem assiado. E chegar na hora já conecta com uma agenda que É. precisa ter, né? Então, Uma coisa tá ligada à Tudo outra. tá ligado né? ao lado, não tem como É. fazer sozinho. Vou fazer tudo no Exato. facão. Não dá. Não dá. Precisa usar a tecnologia para isso. Né? Eu, inclusive, tive, né, mudar um hábito muito ruim que eu tinha, que eu não tinha agenda. É isso aí. Eu marcava as coisas. 3 horas da beleza. Eu Eu tava vou lembrar 3, depois. Tá. Aí chegava lá, eu Ontem tava em nós reunião. vindo, eu falei pro Bruno, Eu tava em- nós estamos falando de fazer uma imersão. Aí ele bem assim, não, vamos fazer dia 17. Eu sei o que ele tem dia 17. Tá na minha agenda, Então não eu olhei, falei- olha só. Eu falei, cara, dia 17 tu não pode. Eu sei Tá lá na 17 agenda, que eu não 17 podia. tem um compromisso. Falei, não pode, não posso, mas vamos trocar essa data aí que não vai dar. Então, acho que É o mesmo compromisso. são coisas importantes. O legal. cliente ele vai se sentir no centro quando a gente toma as decisões pensando no que vai ser melhor para ele. E no que é melhor para ele é um atendimento de qualidade, um representante preparado, a empresa com tecnologia de produto, tecnologia de processo para otimizar as coisas para ele de maneira mais eficiente. Né? Acho que isso aí ganha o jogo. E para vocês entenderem como o relacionamento ele é importante. A gente tem o cliente, ele assina um contrato com a gente. Por que é tão importante o relacionamento? Porque é isso que vai fazer. É como se a gente tivesse que vender todo mês para o É isso, cliente. Sim. Uhum. Todo mês. Para ele continuar sendo um Sim, é isso cliente aí. recorrente nosso e não Sim. cancelar. E a Aham. gente só consegue fazer isso através do relacionamento. Perfeito. Não é a tecnologia. Não é Não é a tecnologia. tecnologia. Tecnologia Posso garantir é pra a vocês. ferramenta. É um O que meio, tu né? vai encontrar no iSales, às vezes no concorrente, às vezes coisa assim? Cara, praticamente a mesma coisa. Vou falar 90%. Mas a maneira... Por que eu falo muito do cliente no centro? Porque, cara, eu vou lá e escuto. Eu quero saber o que o meu cliente precisa. É isso aí. Não é o que eu imagino, não é o que às vezes uma empresa... O mundo cara, da lá dos imaginação. Estados Unidos está fazendo... Cara, não. É a escutando cultura meu do cliente. iSales que é o principal diferencial do iSales É o hoje. cliente né? do centro. Isso não se copia. Isso não se copia. Muito bem, gente. Chegamos ao final de mais um episódio de Decisão Energética e ficou muito claro que tecnologia não serve para substituir pessoas, muito pelo contrário, serve para Potencializa. apoiá-las e serve para melhorar a experiência do cliente. E talvez seja isto o que diferencia empresas que apenas vendem das empresas que constroem relacionamento de longo prazo. Obrigado para Tamo quem junto. chegou até o final. Bora. E em breve temos mais um outro episódio de Decisão aí, é isso Energética. aí. E Tamo obrigado junto. pela presença de vocês. Tamo De junto. bola. Valeu. Valeu.